Bom, prosseguindo então aí com a abordagem do tema de audiência e justificação. Algumas questões pontuais interessantes que os livros muitas vezes não tratam, mas a prática exige que vocês saibam. Primeira questão. Imagine, vocês são procurados pelo advogado do réu da ação possessória de força nova. Ele recebe a citação para comparecer à audiência de justificação. Ele procura vocês apavorado, dizendo que a petição inicial contém uma série de inverdades. O autor alega que o esbulho ocorreu há menos de ano e dia, mas ele se encontra há 3 anos no imóvel. Apresenta fotos capazes de demonstrar isso. Contas de consumo de água, de luz do imóvel, pagas por ele, né, que já datam de 2, 3 anos. E desesperado, com um receio de ser liminarmente desapossado quando a lei não lhe garante, no mínimo, que continue na posse do imóvel até o final do processo. Nós acabamos de ver que não é possível o oferecimento de contestação nesse momento, por parte do advogado do réu. O prazo de contestação se inicia tão somente após a decisão que apreciar a liminar deferindo ou indeferindo a medida. Como proceder então nesse caso? Vocês, como advogados, se deparando com aquele sujeito desesperado, que tem elementos razoáveis, suficientes para, no mínimo, colocar em dúvida o juiz sobre o preenchimento dos requisitos do artigo 561. Bom, o que vocês vão fazer? Vocês vão elaborar um pequeno arrazoado, uma pequena petição, e, evidentemente, no dia designado para a audiência, vocês como advogados terão que acompanhar o réu no ato. E antes de iniciar a colheita dos depoimentos, pedir a palavra ao juiz e dizer: meritíssimo, eu tenho aqui uma petição com alguns esclarecimentos preliminares e alguns documentos que eu reputo importantes para que o senhor analise e possa melhor analisar e deferir ou não o provimento liminar. Nenhum juiz, é possível que nesse momento em que vocês apresentem essa petição, esse arrazoado para o juiz, o advogado do autor, da outra parte, pule da cadeira e: excelência, não há previsão legal para que haja apresentação de arrazoado pelo réu, o momento da resistência é apenas posterior ao exame do pedido liminar, eu protesto contra a juntada desses documentos, tal. Bom, caberá ao juiz decidir se acolhe ou não. Na prática, posso afirmar para vocês que 95%, 99% dos casos o juiz leva em consideração. Especialmente quando esses esclarecimentos prévios vêm acompanhados de uma prova robusta, que sugira que a inicial realmente não traz os fatos como na realidade eles parecem ser. Então, como não vocês já terão, acho interessante tentarem apresentar esse arrazoado que tem que ser munido de documentos, porque um simples arrazoado vai ficar as palavras de um sem respaldo em nada contra as palavras do outro com respaldo em documentos e eventualmente nas testemunhas que forem ouvidas. Então, assim, se forem apresentar esse arrazoado prévio, esses esclarecimentos preliminares, façam
acompanhando a peça com documentos. E, se possível, documentos importantes, mais robustos. Né? Não é qualquer coisa. Né? Não é qualquer papel que vocês vão juntar lá para fazer volume. Não, se for apresentar essa petição, instruam-na com documentos que respaldem minimamente as alegações feitas. Esse é um ponto importante. E aí o juiz vai poder considerar esses documentos e eventualmente determinar, deferir ou não a liminar. Hoje, como o processo é digital, é possível até que vocês, antes da audiência, já um dia antes, 24 horas antes, assim que procurados pelo réu, já peticionem no processo digital, e quando o juiz for abrir lá o processo digital para começar a audiência, já vai ter a petição de vocês só pedem a palavra e ressaltem, né, e expliquem ao juiz que um dia antes, né, peticionaram, apresentando documentos que podem ajudar na decisão, etc. Aquele mise-en-scène lá bonito. Agora, uma outra pergunta também relacionada à audiência de justificação. Pode o juiz se recusar a designar essa audiência? Numa leitura literal do artigo 562, essa parece não ser uma opção colocada à disposição do juiz. O legislador é muito categórico, é muito seguro no sentido da obrigatoriedade da audiência. Vejam, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado. Ou seja, não estando a petição inicial devidamente instruída, suficientemente instruída, o comando do legislador é impositivo. Determinará que o autor justifique previamente o alegado. Então, o legislador não coloca poder nas mãos do juiz, em princípio, para decidir se designa ou não a audiência justificativa prévia. Ele impõe a designação da audiência. Entretanto, existe uma forte corrente jurisprudencial, que eu não posso afirmar que é majoritária, mas conta com muitos adeptos, no sentido de que a designação da audiência de justificação prévia pode ser recusada pelo juiz. E em qual circunstância poderia haver essa recusa na designação? Quando a petição inicial não viesse acompanhada ou viesse acompanhada de documentos documentos que não produzissem mínima confiança no juiz. Por exemplo, se o sujeito entra com uma integração de posse, ação de força nova, diz que foi esbulhado, que o esbulho ocorreu a menos de ano e dia, que perdeu a posse. Aí o juiz verifica a inicial, tem lá procuração, guia do recolhimento de custas judiciais, mas nenhum documento. Nesse caso, o juiz estaria autorizado a indeferir de plano a liminar, sem designar antes audiência de justificação prévia. Porque, nesse caso, a inicial não estaria minimamente instruída. Né? E se a função da justificação é complementar a prova documental produzida com a inicial, se a inicial não vem acompanhada de um único documento, não há o que ser complementado. Razoável.
Outros também estendem essa possibilidade de indeferimento de plano liminar com recusa da realização de audiência de justificação àqueles casos em que o documento apresentado é extremamente frágil. Um documento que não tem potencial para demonstrar nada com segurança. É o caso daquela petição inicial que só vem acompanhada de um boletim de ocorrência. Procuração, guia de custas, boletim de ocorrência. Mais nada. Nenhum outro documento. Nenhuma foto, nenhum comprovante de pagamento de contas de consumo do bem, nada. Há magistrados, há juízes que reputam que a inicial nesses casos não está minimamente instruída, porque o boletim de ocorrência conta uma versão unilateral dos fatos, que 99,999% das vezes vai ser a versão constante da petição inicial, ou seja, é uma reiteração das alegações da petição inicial e não prova absolutamente nada. Nesses casos também, quem pensa dessa forma indefere de plano a inicial sem designar audiência de justificação prévia. E há alguns mais radicais, e aí esses são indefensáveis, que entendem que se a petição inicial não está instruída com documentos capazes de demonstrar a satisfação dos requisitos do 561, o juiz tem autonomia para indeferir de plano liminar e dar de ombros para a recomendação do legislador de designação de audiência de justificação prévia. Essa última corrente é inaceitável. As duas anteriores, aqueles que entendem que é possível o indeferimento de plano liminar quando a inicial não vier acompanhada de qualquer espécie de documento ou apenas de um boletim de ocorrência, eu acho bem razoável. Quando era juiz cível, seguia essa orientação. Na grande maioria das vezes, essas minhas decisões foram mantidas na instância superior, mas houve sim alguns casos em que, principalmente naqueles em que o autor juntava lá um boletim de ocorrência junto com a petição inicial, que o tribunal reformava o indeferimento e ordenava a designação de audiência de justificação prévia. Tá? Pode acontecer também. Vamos ver. Agora o último ponto. O último ponto eu vou deixar para o nosso último vídeo aí.